que alguém me derrubou. Às vezes acontece. Quem é que tá querendo que eu caia, hein? Ó. Karen, foi você. Ok? É que alguém bateu em alguma coisa. Ô, louco! Karen, tá querendo, Quero só ver. Então, o que acontece? Retomando aqui. Então, acontece isso, As pessoas tinham muito preconceito do hospital psiquiátrico, o hospital psiquiátrico era um depósito, que as pessoas têm que se tratar, das suas depressões aqui, depressões perto da família. Então, só fica internada só casos graves. Se não, vai no CAPS, passa uma tarde, faz um atendimento e volta, E volta para casa, tá? E volta para casa. Então, não tem aqui muito o que fazer, Nós não podemos aqui achar, que... Deixa eu só achar aqui a minha figurinha. Pronto. Agora sim. Tinha esquecido. Então, só estão derrubando, não querem mais aula hoje. Então, o CAPS, ele tem aí um papel muito importante. O que é o CAPS? São instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos mentais. Então, aquelas pessoas que não dão conta só de fazer terapia, fazer medicação, vão ter lá, uma integração social, familiar, autonomias. Nós temos ainda no Brasil poucos CAPs. Existe um projeto, de ampliar. Inclusive, no Paraná, é para ser construídos 25 CAPs, tá? 25 CAPs. Aqui, a característica principal dos CAPs é buscar integrar um ambiente social, cultural, concreto, um espaço, na cidade, no cotidiano. Então, aqui, eu vejo muito o CAPS aqui do lado da minha casa, eles pintando, eles na rua, alguns, eles passam o dia fora, eles voltam para o CAPS à noite, tá? Então, o CAPS veio com uma nova proposta, tá? Uma nova proposta, no sentido assim, ao invés de internar ele, excluir ele, não, trabalhar com ele dentro da família, dentro da sociedade, aonde ele convive, aonde ele vive, tá? Então, aqui, o espaço da cidade. Então, as pessoas atendidas aqui no CAPS, elas apresentam aqui intenso sofrimento psiquiátrico, que pode ser uma psicose, pode ser uma esquizofrenia, pode ser uma depressão profunda, algum transtorno, pode ser questões com álcool, com droga, tá? Transtornos mentais, mais ligado à questão psiquiátrica. Vocês sabem que tanto a questão, o álcool não é uma droga proibida, não é ilícita, Mas qualquer tipo de droga, inclusive o álcool, ele vai matando os neurônios. Ele vai matando os neurônios. Então, uma pessoa que usa droga há muitos anos, ou que bebe há muitos anos, ela pode passar a ter problemas
psiquiátricos aqui graves. Ok? Aqui a lei 10.216, eu estou lá no slide 6 de abril de 2001, dispõe aqui da proteção dos direitos das pessoas, portadoras de transtornos mentais redirecionadas no modelo assistencial em saúde mental. A proposta do CAPS é excelente, tá? Infelizmente, nos últimos anos, os CAPs tiveram alguns problemas por falta de investimento, uma série de questões aí. Então, a portaria 3.088, 23/12/2011, publicada em 21 de maio de 2013, sobre os centros de atenção psicossocial nas modalidades. Tem o CAPS 1, então tem CAPS 1. O 1 vai atender o quê? Todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais, aqueles relacionados a substâncias psicoativas, estabelecer laços sociais, municípios, regiões, populações. CAPS 2. O CAPS 2 ele vai priorizar aqui as pessoas de intenso sofrimento psíquico decorrente aqui de transtornos mentais graves e persistentes. Geralmente, o CAPS 1, ele não faz internamento. Ele só vai fazer os atendimentos, tá? E o CAPS 2, ele faz já os internamentos, caso esse procedimento seja necessário, tá? Impossibilitando aqui a pessoa de ficar em casa, então não tem o que fazer. Ou ela fica 15 dias, né? E aqui, a população tem que ser a 15, 15 mil habitantes, tá? O CAPS 2 já é acima de 70 mil habitantes. O CAPS 3 já é acima de 50 mil habitantes. Que não é o nosso caso, né? Em Curitiba, nós temos todos os CAPS aí. Claro que precisa ser construído mais. Tá? A questão do sofrimento, o CAPS 3. Graves, mentais, persistentes, relacionados aqui a substâncias psicoativas, a serviços de atenção contínua, tá? 24 horas aberto, funcionando, com serviços aqui, indicado aqui pelos municípios e regiões, né? O atendimento aqui da pessoa, CAPS de AD, né? Que atende pessoas de todas as faixas etárias, né? Então, é AD, atendimento. O sofrimento psíquico aqui é o uso do crack, álcool e outras drogas, tá? Indicado para municípios e regiões com população acima de 70 mil habitantes. Então, o que acontece, né? Principalmente os drogados, eles atendem em CAPS separado. Claro, se aquela cidade só tem um CAPS, sobra tudo para aquele CAPS. Essa que é a grande questão, tá? Então, o CAPS AD3 atende pessoas de todas as faixas etárias com sofrimento psíquico, uso de crack, álcool e drogas, tá? Então, é o que eu acabei de falar. Em Curitiba, os CAPS são organizados, são divididos, cada CAPS atende lá a sua demanda, mas porque é uma cidade grande, então é diferente. Agora, cidades pequenas, né, menores, aí já complica, tá? Com funcionamento aqui de 24 horas, incluindo feriados, final de semana, população acima de 150 mil habitantes.
CAPS-I atende crianças e adolescentes que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves, persistentes, com substâncias psicoativas, impossibilitando aqui laços sociais, projetos de vida, tá? Atividades dos CAPs. Pessoal, essa divisão aqui de trabalho, né, se sentiu uma necessidade, por quê? Porque tem que ter profissionais específicos, tá? Mas como eu já falei, de repente, tá? De repente tem um CAPS lá que faz tudo, né? Que atende tudo e mais um pouco. Atividades do CAPS: atendimento individual, grupal, familiar, domiciliar, inserção social, oficinas terapêuticas, atividades socioculturais, esportivas, atividades externas. Eu, particularmente, assim, ó, depende de CAPS, tá? Depende muito da equipe do CAPS. Tem CAPS que realizam um excelente trabalho e tem CAPs que não. Depende muito da demanda, da região, depende da equipe, da gerência, tá? Tudo isso. Relato de experiência aqui. Em Curitiba, os pacientes vão 2 vezes por semana, tá? O atendimento aqui de diversas patologias, problemas de comportamento, hiperatividade, problemas de aprendizagem, esquizofrenia, autismo. Possui uma equipe multidisciplinar, né? Um coordenador, profissional de nível superior, pedagogo, terapeutas, assistente social, enfermeira, psicólogo, 8 técnicos de enfermagem, 2 funcionários para limpeza, 2 para segurança, psiquiatra, às vezes tem que ter também neurologista. É das 8 às 8h30. Das 8 às 8h30, café da manhã, das 8h30, nova assembleia, o grupo, aí eles dividem o grupo aqui em trabalhos, tá? Eu já tive vários estudantes da psicologia que foram fazer estágio no CAPS. Eu acho que é uma experiência que vale a pena, pessoal, tá? Vale a pena. A gente brinca, né? Oficinas, né? Você pode fazer uma oficina. Eu tive um grupo de ciências biológicas que eu dava aula de inclusão para eles, e eles foram fazer estágio no CAPS. Eles fizeram uma oficina de chás, de ervas, bem bacana. Tá? Jogos de tabuleiro, artesanato, esportes, culinária. Aqui é o roteiro aqui de um dia de CAPS, né? O modelo, é um exemplo. Tá? Às 11h, café da manhã, oficina, bater o papo com a família, roda de conversa, a questão aqui das oficinas. E aqui, a psiquiatra alagoana, né, contando um pouco aqui, ó. 1926, ela se formou em medicina. 1940, surgiu o primeiro hospital psiquiátrico no Brasil, e ela defendeu aí a questão de se criar, então, os CAPs. Passou a usar a arte para tratar de problemas, depois a arte, de mudar aí essa cara. O pessoal tem microfone ligado. Essa cara do hospital psiquiátrico. Tá? Então, o CAPS, ele tem um trabalho muito importante, eu acho que vale a pena, no decorrer do curso de vocês irem conhecer tanto o trabalho do NASF,
né, como do CAPS, inclusive eu iria levá-los, né, para fazer uma visita no CAPS, tá? Mas provavelmente aí no decorrer, como vocês estão no primeiro período, tá? Os professores sempre acabam levando e voltam a discutir esses assuntos que é de suma importância aqui para vocês, tá? Que é de suma importância aqui para vocês aqui nesse sentido. Pessoal, esse livro aqui que eu estou colocando aqui esse livro é mais para conhecimento. Quem quiser ler, que pretende trabalhar em um hospital, é muito interessante. É sobre a psicologia hospitalar, tá? Como eu estava pesquisando material para a aula de vocês, eu acabei achando esse livro e achei importante que ele está em PDF, tá? Para passar para vocês. Sempre é bom vocês irem guardando os materiais aí que uma hora vocês podem precisar aí do material, tá? Daí eu peguei também a humanização das relações, que eu vou falar agora um pouco, tá? Para fortalecer o que nós discutimos na aula passada. Isso aí já é né, uma revisão já do conteúdo da aula passada já, né? Eu fiz aqui um materialzinho. Então, abram lá o slide, tá? Que eu vou falar um pouco mais sobre a humanização nas relações de saúde, que eu vejo que isso é fundamental para vocês. Então, a postura profissional dos profissionais de saúde, nós já discutimos isso desde o início, desde o primeiro dia da nossa aula. Vocês estão na área da saúde, tá? Ah, sim, excelente. Muito bem, assistiu os vídeos, Vitória. Ah, uma salva de palmas para a Vitória. Você viu que 10? Eu só coloco material bom para vocês. Minhas aulas, ó, só coloco coisa boa. Eu amei o depoimento dela. Eu amei. Tá? E tem lá nos outros também, né? Então, eu fico horas aqui, horas. Eu assisto vídeo por vídeo antes de passar para vocês. Eu leio os artigos, eu levo um tempão para planejar uma aula. Porque na sala de aula como eu tenho muita experiência e conteúdo, então, claro, eu até passo o material, mas eu fico ali com vocês, é mais fácil, né? Então, para eu passar um material para vocês estudar, eu tenho que em casa, ainda sozinhos, mas muito bons vídeos, né? Excelente. Ainda bem, né? Que alguém gostou dos vídeos, só a Andréia e a Vitória. Ó, estrelinha para vocês, ó. Não, sorrisinho. Beijos da Prof. Edi. Então, aqui, ó, a questão da postura profissional dos profissionais de saúde aqui. Não, faz parte de uma equipe, você precisa, tá? A Larissa também gostou. Deixa eu ver a Larissa. Ai, beijinho. A Larissa também. Ai, tá com ciúmes agora. Ah, meu Deus. Então, aqui, ó. A prática individual aqui que traz lá traços das nossas características pessoais. Então, manchinha, tá magoada, Larissa? Então tá, uma carinha para você, ó. Perdão, Larissa. Linda. Ó,
Então, pessoal, aqui, ó, atendimento à nossa concepção de valores. Então, por que eu insisti desde lá do começo da nossa aula? Que nós precisamos o quê? Trabalhar o nosso autoconhecimento, sermos pessoas melhores. Humanização nas relações envolvendo o quê? Seres humanos. As relações das práticas de saúde, elas estão longe ainda de ser humanizadas. Existe, ao meu olhar, colegas, claro, particularidades, existem lugares da área da saúde que são mais humanizadas, tá? Que são mais humanizadas, mas ainda existe uma tentativa. Então, sobre a humanização do profissional da saúde, primeiro, a relação humana, como que ele se relaciona com ele, eu e o outro. Paciente. Como ele se relaciona com esse paciente? Serviços acadêmicos. Passa a debruçar-se sobre para aprender detalhes. Então, nós temos que estudar aqui. Serviços particulares, atendimento, a condição financeira. Eu acho muito interessante essa frase aqui. Ao desumanizar o outro, também me desumanizo, pois, ao não reconhecê-lo como meu semelhante, igualmente faço de mim mesma algo sem resquício algum de humanidade. Tá? Eu acho que essa frase, ela fecha tudo. Ela fecha tudo. Referências inadequadas à humanização. Referir-se à humanização, o ato de ajudar o paciente a vestir seu avental, não é isso. Claro, o jeitinho delicado de você tratar o teu paciente, mas é o teu olhar para ele, a tua escuta. Ajudar a manejar a cama, também é um ato delicado, mas não é isso. Chamar a equipe de enfermagem, ajudar a trocar curativo. A psicóloga que durante o atendimento da paciente, seu leito, na hora do café da tarde, tentou levantá-lo da cama, dar-lhe biscoito, leite. Tudo isso é atitudes de gentileza, não de humanização. Tá? Pois aqui, a infantilização da própria psicologia dentro dos hospitais também. Tá? Então, tem que cuidar aqui com infantilização, com coisas assim. Coisificação do outro. Reconhecer o outro como um semelhante é uma das mais difíceis tarefas. Tá? Então, quando nos referimos aqui ao paciente de hospital público, morador de favelas, aquela gente que mora, que frequenta, aquela gente. É igual o pessoal que fala peão de fábrica. Que horror, gente. Tá? São pessoas, são seres humanos. O que acontece com a minha gente que afeta? Não há indiferença do que ocorre com a gente? Como falar em dignidade humana diante desse cenário? Então, isso é uma mentira. Os favelados, aqueles pobres, aquele sujo. Complica. Humanização dos profissionais de saúde. Então, iniciar aqui as relações interpessoais dos próprios profissionais da saúde. Respeito mútuo entre os profissionais. Respeitos com os pacientes que estão numa condição inferior. De um lado está o profissional, do outro está o paciente.
A humanização precisa ocorrer de uma forma global, geral, dentro do sistema federal, municipal, estadual de saúde, particular, o sistema do SUS. Humanizar as relações interpessoais é um desafio que exige aqui novas formas de ação em nosso contexto social. A maneira diferenciada que essas pessoas tratam seus subalternos, né? Então, tem que tratar bem aqui. O tratamento aqui é refletir sobre a questão da humanização, das características, a impressão aqui da ruptura drástica, tá? De parar de humilhar, né, as pessoas. Convênios e humanização. Não interessa se a pessoa é do SUS, se ela é do convênio, se ela é do particular, ela tem que ser tratada igual. Tá? Profissionais da saúde também são reféns, às vezes, de empresa, que impõe uma remuneração sem critérios e, às vezes, exigem posturas desse profissional que ele não quer ter esse tipo de postura. Inadequação diante da imprevisibilidade, né? Imprevisibilidade. Situação em que, por mais que nos preparamos aqui, diante dessa ocorrência, é totalmente desconhecida da lógica, né? Jamais saberemos nossa reação diante da morte, do estresse, de assalto, de estupro, de sequestro, e às vezes você acaba atendendo esse tipo de pessoa. Imprevisibilidade é diferente de imprevisto, né? Aconteceu imprevisto. Imprevisibilidade é um fato, é uma desgraça, né? Imprevisto ocorre no nosso dia a dia, furou o pneu. Imprevisibilidade gera inúmeras atitudes aqui de inadequada. Sistemas de inadequação aqui. Tá? Sentir-se diferente em relação às pessoas, nivelamento da subjetividade, prejudicar a si mesmo, prejudicar o outro para se igualar, senso de inadequação, aprender a criar, a participar da diferença. Imprevisibilidade lança os profissionais da saúde muitas vezes a comportamentos estranhos. Por isso que quem trabalha na área da saúde precisa de apoio, tá? Psicológico, às vezes psiquiátrico, tem que desenvolver aqui diferentes papéis, né? Nasce uma criança, o outro morre, o outro, sei lá, tá? Nós temos aqui papéis religiosos, de autoajuda, relação de igualdade com os familiares, né? Cada um vai buscar aqui a ajuda, a maneira que achar adequada aqui para se tratar. Preparação do profissional da saúde. Refletir as suas atitudes. Trabalhar aqui o autoconhecimento, conhecer a situação da saúde, preparar aqui uma atuação plena, discutir a temática, as condições aqui, os problemas gerais, a questão do acolhimento, do desespero, da dor, o restabelecimento, o enfrentamento da doença, refletir sobre a sua responsabilidade, mas também esse profissional da saúde, tá? Ele também tem que ter aqui, vida, né? Ele não pode se jogar no trabalho, tá? Ele vai se jogar aqui no trabalho e não vai dar conta aqui da própria demanda.
A calosidade profissional. O que é calosidade? A questão do diagnóstico, a calosidade, né? Distanciamento crítico, empatia genuína, profissionalismo afetivo. Então, ele tem que ter o diagnóstico aqui, o distanciamento crítico. Às vezes, ele precisa manter um certo distanciamento desse paciente. Empatia genuína, que tenha empatia aqui. E, claro, ele não vai se envolver com o paciente, mas ele vai ter aqui o quê? Uma questão afetiva com o paciente. Tá? Calosidade profissional. Calos se formam quando colocamos alguma parte nossa em alguma situação de extrema sofrimento. Então, é a questão do diagnóstico. Tá? Eu tenho que tomar cuidado para eu não me envolver naquele sofrimento. Tá? Calos se tornam proteção da agressão contínua. Então, a pessoa se envolve ou se defende. Calosidade profissional. Anos de prática adquire uma postura de proteção pessoal, acaba transformando em indiferença total. É o que eu já falei em sala, eu já falei para vocês. É o poste. É aquele que não tem emoção, tá? Pode ser fonte para o sofrimento do paciente aqui. Condição se agrava aqui pelo sofrimento diante do distanciamento. É o esperado, é a era do profissional da saúde, que também acolhe, ele confunde o seu sofrimento com o sofrimento do paciente, ao mesmo tempo, ele não sente aquele sofrimento, então é uma confusão, tá? Ele vai escolher aqui algumas profissões, a calosidade surge como um manto protetor, tá? É como se fossem obrigados a manter um desempenho profissional acima do desespero humano. Ele também pode sentir dores aqui, por que não? Tá? A idealização social. Então, o bom profissional é aquele que não se envolve com a dor do paciente. Colegas, às vezes, não tem como, você se envolve sim. Tá? Não tem muito como desligar o botão. Às vezes dá, às vezes não dá. Então, às vezes, ele acaba se relacionando aqui e de uma maneira patológica. Então, o próprio profissional da saúde está adoentado. Então, ele vai determinar aqui. Não existe preocupação com os desatinos emocionais. É uma relação com os sintomas, com os diagnósticos, prognóstico terapêutico. Então, se o paciente está sofrendo emocionalmente, isso é problema dele, porque o profissional desliga o botão e vira um poste, tá? Ele não quer saber. Você tá com câncer, daqui a 3 meses, provavelmente você vai morrer. E é por aí afora. Tá? Não pode se envolver emocionalmente, uma lágrima diante do paciente representaria o fracasso desse profissional, e que isso não é uma verdade, né, pessoal? Isso não é uma verdade. O que falta ao profissional da saúde? Visão lúcida de que a dor do paciente sempre tem a ver com a perspectiva do diagnóstico. Tá? Pelos desconhecimentos das reais implicações em sua vida. Porque cada um vai encarar um diagnóstico de uma maneira diferente aqui. Tá? Cada um aqui vai encarar aqui um diagnóstico de maneira diferente. Então, nós não temos como, eu diria assim, nós não temos aqui como fazer uma prévia. Por isso que o ideal, tá?
O ideal aqui é sempre ter uma equipe multidisciplinar, para dar certas notícias. Então, ter um psicólogo, ter alguém ali para dar um apoio. Uma sociedade só pode ser considerada humana quando seus membros confirmam uns aos outros. Escutar o paciente, não negar a dor, compreender a dor do outro, evoca o quê? Fraternidade. Tá? Distanciamento crítico aqui. Postura em que aprendemos a ter o quê? Distanciamento dos problemas, tá? Das questões críticas aqui. A intervenção, a questão do paciente, do aspecto, a questão do terapêutico, as necessidades aqui do afastamento, para que a dor do paciente seja aprendida e compreendida. Então, às vezes, é necessário distanciamento, mas não que eu não vou ser solidária àquele sofrimento, tá? Então, o desempenho profissional é eu ser solidária, tá? E o profissional, ele tem também que lidar com as suas emoções e com as emoções do paciente. Eu não posso me colocar aqui de uma maneira falsa, fazer de conta que eu estou sofrendo, com o sofrimento do paciente, tá? Banalizado aqui, adotar aqui uma postura de faz de conta, mas sim você adotar uma postura equilibrada, mas não de indiferença, tá? Mas não de indiferença. O que é esse distanciamento crítico? O profissional for criterioso nos seus pontuamentos, naquilo que ele vai pontuar, tá? Estabelecendo aqui uma prática, uma atuação delimitada, de maneira humana, manter um olhar de distanciamento, mas que permite perceber, ajudar, ser fraterno no sofrimento desse paciente. Posicionar-se aqui de maneira autêntica, um contato estreito com a dor, com o sofrimento, com o desempenho aqui, de atuar aqui nas condições adversas. Empatia genuína é uma idealização daquilo que seria o relacionamento profissional. O envolvimento de um modo singelo, sem barreiras, o médico da família, alguém conselheiro, ouvinte, tá? Capacidade de escuta, quesito indispensável, prática de enxergar a totalidade do paciente. Então, essa é a postura ideal, a empatia genuína. Escutar aqui o sofrimento, se colocar no lugar, resgatar, reconhecer aqui, aprender a tocar na dor, sem o menor relacionamento aqui em relação à questão da angústia, dos medos, tá? Mas dar segurança, empatia, o sentimento aqui do resgate, da prática, falar dessas emoções, de repente, indicar algum outro tipo de tratamento. Falamos aqui da empatia, de se colocar no lugar do outro, da angústia, da depressão, do pânico, da solidariedade, da fraternidade, da ternura, da amorosidade, da relação interpessoal de uma maneira saudável, de uma maneira
saudável aqui. A postura de empatia com a dor, afirmar aqui, tornar um desempenho. A lágrima diante da dor pode ser libertária. É deixar o paciente chorar. Se você sentir vontade aqui de chorar junto com o paciente, chorar, por que não? Por que você não pode se emocionar? A questão da empatia, do sentimento de compreensão, de emoção, de cordialidade, de autenticidade, tá? De efetividade, de psicoterapia. Eu tenho uma amiga que ela está com câncer e ela não está numa situação muito boa. E há uns 5 anos atrás, ela já tinha esse câncer e ela resolveu ir morar lá no Chile. E eu não achei muito bom, nem a... Cadê a Adna? A Adna... É o Adna ou Adna? Cadê? Pode voltar. Quem está saindo da aula, eu estou de olho, hein? Ó, aí o que acontece? O médico dela entrou em contato comigo, com o irmão, com o sobrinho dela, tudo para ela não ir, né? Para ela não ir, pensa, né? Mas, então, isso é o médico. Tá? Ele fez de tudo para ela não ir embora lá para o Chile. Tá? Então, a questão da postura, né, da cordialidade, o profissionalismo aqui afetivo, esse aqui é uma, né, postura, né, de empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, a questão da empatia genuína e do profissionalismo afetivo fica excelente, né, um profissional aí humano. A postura em que não ocorre a empatia genuína, mas também o respeito. Adota-se aqui a fazer o trabalho sistemático, envolvendo aqui mais num controle, mas acolhe, respeita, compreende as sensações, os prazeres, a melancolia, a empatia, se coloca no lugar aqui desse paciente. Tá? Atitudes aqui de sentimentos, de adequação, de dirigir-se ao paciente pelo nome. Outra coisa, né? Por que não pode chamar nós pelo nosso nome? Conjunto de atitudes, de valores, de realidade, de se colocar aqui realmente, tá? No lugar do outro aqui, tá? Então, realmente aqui de nós nos colocarmos aqui no lugar do outro. Além disso, deixa eu só ver aqui. Além disso, eu deixei mais um material ali, ó, que é sobre a questão... Opa! Além disso, eu deixei mais um material aqui, que é a questão aqui da psicossomática, que nós já trabalhamos também, tá? Mas isso aqui era um resuminho lá que eu tinha, o material, são 8 laudas aqui, ó, também para ajudar vocês a estudar aqui sobre a questão da doença psicossomática aqui, tá? Então, isso aqui nós já trabalhamos, né? Era um slide lá que eu tinha, que era só um resuminho, pensei, eu vou passar para ajudá-los. Pessoal, vamos lá, então. O que você aprendeu na aula, tá? O que você aprendeu? O que achou? Quais as sugestões? Se você tem alguma sugestão. Então, essa, tá? Essa
vai ser a nossa última aula, daí a próxima vai ser a questão da revisão. Ok? Quem quer comentar, pode comentar também. Ok, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Qual o trabalho que é para passar, Andréia? Do PI? Não, os trabalhos de vocês, eu sei, é sobre o PI, que não foi cancelado o PI, daí era para pedir um trabalho extra. Não, eu não vou pedir trabalho extra, tá, Andréia? Vocês vão fazer os fóruns, tá? Eu não vou pedir, tá? Então, fazendo bem feitinho os fóruns, tá mais do que bom. Então, eu vou considerar, tá? A nota da prova, quer ver? Deixa eu ver só quanto que vai valer a prova. Só um minuto, me dê um minuto aí. Sobre a prova. Eu acho que é essa, só um minuto. Pessoal, a prova vai valer 4, tá? A prova vai valer 4. Vocês fizeram aquela prova integradora? Sim! Valia 1, não valia? Ai, meu Deus, tive todo aquele trabalho para ganhar um? Eu acho que é 1. Daí 1 da integradora e os trabalhos no fórum 5, tá? Então é isso. A prova vale 4, daí a integradora 1 e os trabalhos do fórum 5. Então eu não pedi trabalho extra, tá? Mas quem não fez os fóruns, corra atrás. Eu acho que tá de bom tamanho, né? Eu já fui bem amorosa já. Até demais. Nossa, você foi maravilhosa, professora. Não, para que vocês. Gente, eu acho assim, ó, se o aluno ele entrar, eu já posto a aula uma semana antes. Eu coloco o material, eu coloco o vídeo, tá? Eu venho aqui, eu fico explicando até a hora, eu não tenho pressa, eu não tô com pressa de acabar a aula, tá? Eu não tenho pressa de acabar a aula. Então, por favor, né? Se o aluno for mal comigo ainda, então ele merece apanhar. Tá? Então, eu não pedi porque eu sei, né? Eu sei que a situação não tá fácil para ninguém, tá? Então, como a minha disciplina é uma disciplina de psicologia da saúde, que é uma coisa, como vocês mesmos falam, ai, professora, parece uma terapia, ó. Tem uma aqui pedindo terapia, que a hora que eu terminar eu vou fazer terapia. Tá? 2 ali já. Então, quer dizer, então a nossa disciplina é uma disciplina reflexiva e que tem muitos assuntos aqui, principalmente do NASF, desses atendimentos, que vocês vão ver, tá? Vocês vão ver novamente. Então, é uma disciplina. Qual é o objetivo dessa disciplina? É a postura interna de vocês. Vocês têm que mudar internamente.
Como que vocês querem cuidar do outro se vocês estão arrebentados? Né? Daí não dá, né, amados? Tá ok, amores? Mais alguma questão? Alguém quer comentar sobre a aula? Ninguém escreveu nada aí, ó. Ai, ai, ai. Já tô de mal hoje. Tá? Então, é isso aí. Eu vou parar a gravação, vai ter 2 vídeos lá, né? Porque houve interrupção, aquele outro eu já baixei. Depois eu já coloco lá na